Um momento bastante desolador na minha vida foi quando fiquei obcecado por essas imagens de tirar o fôlego de galáxias, nebulosas e do espaço profundo, fornecidas por telescópios como o Hubble e o JWST. E então eu descobri que o espaço na verdade não é assim, pelo menos não do jeito que seus olhos poderiam enxergar. Mas a história de como aprendemos a ver o universo dessa forma é uma das maiores revoluções tecnológicas da história da humanidade. E tenho certeza de que isso não é surpresa, mas o espaço me fascina desde que eu era criança. Eu costumava passar todos os verões em um pequeno lago em Ontário, deitado no cais à noite, tentando encontrar diferentes constelações e torcendo, se tivesse sorte, para ver uma estrela cadente. E o que eu aprendi naquela época é que existe uma sensação especial que você sente ao observar as estrelas. Uma sensação que você não consegue ter em nenhum outro lugar. Aquela sensação infantil de admiração e encantamento, e a percepção de como você é pequeno, enquanto ao mesmo tempo tem consciência de que faz parte de algo tão grande que quase não dá para acreditar. E esse sentimento, essa mistura de admiração, pequenez e encantamento não é algo exclusivo meu. Milhares de gerações de humanos que vieram antes de mim fizeram exatamente a mesma coisa e sentiram exatamente os mesmos sentimentos. E é realmente incrível o que conseguimos descobrir com o avanço da fotografia espacial. A interseção máxima entre ciência e arte, capaz de despertar aquele mesmo encantamento infantil dentro de nós. Pode me chamar de dramático, mas elas realmente tiram o fôlego. E é realmente insano quando você pensa no fato de que somos a primeira geração de humanos em mais de 300 mil anos a ver o nosso universo desse jeito. O problema é que esse não é o verdadeiro aspecto do nosso universo. Mas antes de irmos para lá, precisamos voltar um pouco, tudo até as cavernas de Lascaux. Agora, eu pessoalmente adoro a história da descoberta das cavernas de Lascaux porque, como um ex-adolescente com muita imaginação, esse sempre foi o tipo de coisa que eu esperava que acontecesse comigo. Era quinta-feira, 12 de setembro de 1940, e a França havia caído para a Alemanha nazista apenas 3 meses antes. O mundo parecia sombrio e incerto, mas naquela tarde tranquila no sudoeste da França, um garoto de 18 anos chamado Marcel Ravidar estava caminhando na floresta com seu cachorro robô. Marcel cresceu ouvindo lendas locais sobre um antigo casarão medieval que um dia existiu nas colinas de Montenac. E supostamente um túnel secreto havia sido construído embaixo dele durante a Guerra dos 100 Anos, uma rota de fuga escondida e talvez até o esconderijo perfeito para um tesouro. E embora esse castelo tenha sido perdido com o tempo, os moradores acreditavam que o túnel e seu tesouro ainda estavam escondidos no subsolo. Então, quando o Robot de repente saiu correndo atrás de um coelho e desapareceram em um buraco no chão, a imaginação de Marcel se acendeu. Dentro da toca, os latidos de Robot ficavam cada vez mais distantes, e Marcel percebeu que esse túnel era muito maior do que ele imaginava originalmente. Será que poderia ser o túnel que leva a um tesouro enterrado? O túnel era pequeno demais para ele entrar, então ele puxou o Robot para fora e voltou alguns dias depois com 3 amigos e ferramentas para largá-lo. E quando Marcel finalmente deslizou para dentro da escuridão, ele não estava cercado por tesouros, mas por algo ainda mais estranho. Pinturas pré-históricas enormes por todo o sistema de cavernas. Essas obras-primas apresentavam grandes animais como touros, cavalos e cervos, criadas com pigmentos minerais em vários tons, e são consideradas uma das artes pré-históricas mais importantes que já encontramos. Pinturas que acreditamos ter entre 17 mil e 20 mil anos de idade. E uma em específico tem sido alvo de debates e teorias mais do que qualquer outra. Um agrupamento de pequenos pontos pretos pairando acima dela. Pontos que alguns estudiosos acreditam que podem, na verdade, ser estrelas. Especificamente, o aglomerado das Pleiades, que esses caçadores-coletores paleolíticos teriam visto de forma vívida em seu céu noturno sem poluição. E se é isso que eles estavam retratando, isso faz dessa pintura a representação mais antiga do espaço que nossa espécie já criou. Nos milênios que se seguiram, nossas representações do céu não só se tornaram mais frequentes, mas também mais precisas. O disco celeste de Nebra, forjado por volta de 1600 a.C., retrata o que provavelmente são o Sol, a Lua e as Pleiades. Tábulas babilônicas mapearam constelações com uma precisão impressionante e os antigos egípcios registraram a ascensão da estrela Sírius para prever a inundação do rio Nilo. Mas por milhares de anos, ainda estávamos apenas desenhando e mapeando o que nossos olhos podiam ver, mas tudo isso mudou em 1609. Após anos aprimorando seu próprio telescópio, Galileu apontou para o céu e olhou mais profundamente no universo do que qualquer ser humano antes dele.
Ele viu montanhas e crateras na Lua, provando que ela não era uma esfera celestial perfeita. Ele descobriu 4 luas orbitando Júpiter, hoje conhecidas como luas galileanas, e foi a primeira evidência observável direta de que nem todos os corpos celestes giravam ao redor da Terra. E então ele observou Vênus passar por fases, provando que ela orbitava o Sol. Pela primeira vez na história, a humanidade não estava apenas imaginando o cosmos, nós estávamos realmente observando-o. E então, no século XIX, aprendemos a capturá-lo. Em 1840, John William Draper tirou a primeira fotografia da Lua. 10 anos depois, William Cranch Bond fotografou Vega, a primeira imagem de uma estrela além do nosso Sol. E em 1880, Henry Draper e sua esposa Anna capturaram a nebulosa de Orion. E sabe de uma coisa? O fato de termos conseguido tirar uma foto de uma nebulosa aqui da Terra nos anos 1800 ainda me parece algo inacreditável, considerando a tecnologia da época. E foi mais ou menos nessa época que começamos a aprender outra coisa, graças a um vidraceiro alemão chamado Joseph von Fraunhofer, que passou a luz do Sol por um prisma e percebeu linhas escuras cortando o espectro de arco-íris. E logo ele percebeu que essas imperfeições na verdade não eram imperfeições, eram impressões digitais. E cada elemento da tabela periódica deixaria para trás um padrão único de linhas na luz, quando ela é dispersa por um prisma. O que parece muito mais complicado do que realmente é, porque tudo o que você precisa saber é que ele descobriu que, estudando a luz das estrelas, poderíamos realmente determinar do que as estrelas eram feitas. Hidrogênio, hélio, ferro. Esse foi o nascimento de um campo da ciência conhecido como espectroscopia. E com o desenvolvimento subsequente dos espectroscópios para observar e dos espectrógrafos para registrar, os astrônomos finalmente puderam examinar a composição das estrelas. Mas havia um limite que ainda precisávamos superar. Cada foto que conseguíamos tirar do espaço era feita a partir do solo, fortemente distorcida pela atmosfera do nosso planeta. E, eventualmente, começamos a fazer uma pergunta diferente. E se, ao invés de apenas apontarmos nossas câmeras para o céu, nós as levássemos até lá? Odeio ter que repetir isso em 2 vídeos seguidos. Ou será que eu odeio? Mas nós já sabemos que a Terra é redonda há milhares de anos, desde a Grécia Antiga. Mas o que mudou no século XX não foi o nosso conhecimento, e sim a prova. E com a invenção da aviação, finalmente pudemos subir alto o suficiente para ver a curvatura da Terra com nossos próprios olhos. Em 1930, uma fotografia tirada a cerca de 6.400 metros acima da Argentina capturou algo notável. Os Andes, a 462 km de distância, apareciam mais baixos no horizonte do que a geometria permitiria em uma terra plana. Montanhas que eram mais altas do que a altitude do avião desaparecendo por trás da curvatura. Então, em 1935, Orville Anderson e Albert Stevens subiram a mais de 22 mil metros a bordo do balão de hélio Explorer 2. E daquela altitude, mais alto do que qualquer ser humano já esteve antes, o céu começou a escurecer, o horizonte começou a se curvar, e a Terra começou a parecer menos uma paisagem e mais um planeta. Mas o verdadeiro salto aconteceu em 1946, quando um foguete V2 levou uma câmera a 105 km acima da superfície, logo além do limite reconhecido do espaço. Pela primeira vez na história, vimos a Terra de fora da Terra. Em 1966, satélites já enviavam imagens completas do disco do nosso mundo, mostrando-o como ele realmente é, uma pequena esfera flutuando à deriva na imensidão do espaço. Depois veio o Apollo. Em 1968, enquanto a Apollo 8 orbitava a Lua, o astronauta William Anders capturou uma fotografia agora conhecida como Earthrise, uma foto divulgada pela NASA numa tentativa de afirmar a supremacia na exploração espacial. Teve um impacto profundo e inesperado na consciência ambiental, transcendeu as ambições geopolíticas, tornou-se um catalisador para o movimento ambiental moderno e despertou o mundo para a importância de cuidar do nosso planeta. Mas ainda assim, não paramos de subir. Em 18 de setembro de 1977, a Voyager 1 virou sua câmera de volta para casa a partir de 7,25 milhões de milhas de distância. E pela primeira vez na história, vimos a Terra e a Lua não como objetos separados, mas como um sistema completo, flutuando juntos no espaço. E então, em 14 de fevereiro de 1990, a 3,7 bilhões de milhas de distância, a Voyager 1 tirou uma última fotografia antes de desligar suas câmeras para sempre. O pálido ponto azul.
Algumas pessoas ainda não entendem o quão significativa essa foto é. As conquistas tecnológicas absolutamente insanas que sequer permitiram que isso fosse possível, mas também o quão poderosa ela é. Ver a Terra, o único lar que nossa espécie já conheceu, ocupando menos de 1 pixel na tela. E eu nunca conseguiria fazer jus a isso, então vou deixar um dos maiores de todos os tempos, Carl Sagan, fazer isso por mim. Deste ponto de vista distante, a Terra pode não parecer ter nenhum interesse especial. Mas para nós é diferente. Considere esse ponto. Aqui, esse é o lar, somos nós, nele. Todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu viveu suas vidas. A soma de toda alegria e sofrimento. Milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas cheias de certezas. Todo caçador e coletor, todo herói e covarde, todo criador e destruidor de civilizações, todo rei e camponês, todo jovem casal apaixonado, toda mãe e pai, criança esperançosa, inventor e explorador. Todo professor de moral, todo político corrupto, toda superestrela, todo líder supremo, todo santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, naquele grão de poeira, suspenso em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma vasta arena cósmica. E por fim, temos uma das minhas fotos favoritas do nosso planeta chamada O Dia em que a Terra Sorriu. E sei que você vai olhar essa foto e dizer: Thomas Mulligan, essa é uma foto de Saturno. E estaria certo. Essa é uma foto de Saturno tirada em 19 de julho de 2013 pela infelizmente condenada espaçonave Cassini. Mas se você olhar de perto, vai ver a Terra bem aqui. E o que eu adoro nessa foto é que as pessoas da Terra receberam um aviso antecipado de que a Cassini tiraria essa foto e foram incentivadas a sorrir e acenar para a câmera. Então, em todo o mundo, humanos se reuniram em grande número para se divertir, sorrir e acenar para uma câmera que estava a 1.200.000 quilômetros de distância. Um pouco daquele bom e velho amor e união humanos. E a gente sempre pode usar mais disso. Mas existe uma diferença enorme entre fotos como essa e fotos como essa. E se o espaço na verdade não se parece com isso, então estamos apenas editando essas fotos por diversão? A resposta para essa pergunta é não. E o problema na verdade não são as fotos, o problema somos nós. Porque nossos olhos só conseguem detectar uma pequena faixa do espectro eletromagnético, uma faixa estreita que chamamos de luz visível, mas o nosso universo não funciona só na luz visível. Ele brilha em ultravioleta, em infravermelho, em raios X e em raios gama. E da nossa posição no solo, a atmosfera da Terra bloqueia a grande maioria disso. Ela absorve o ultravioleta, bloqueia completamente os raios X e os raios gama. O vapor d'água absorve grandes porções do infravermelho e até distorce a luz visível, criando aquelas cintilações que vemos. Nossa atmosfera faz um trabalho maravilhoso nos protegendo, mas também nos deixa cegos. Então, no final dos anos 60, a NASA se perguntou: e se parássemos de olhar para o universo através da lente da nossa atmosfera e realmente fôssemos além dela? Foi aí que começou o programa OASHO, os Observatórios Astronômicos em Órbita, os primeiros telescópios verdadeiramente espaciais da humanidade. E uma vez que chegamos lá em cima, vimos o universo sob uma luz completamente nova. Sim, o trocadilho foi intencional. Os principais objetivos do programa OAAO pareciam simples: mostrar que um telescópio sobreviveria em órbita, poderia apontar com precisão, que seus instrumentos funcionariam e que os dados chegariam até nós. Em 1966, o A01 foi lançado e falhou em poucos minutos devido a uma falha catastrófica de energia, e nossa primeira tentativa de colocar olhos no espaço ficou cega quase imediatamente. Mas sabe o que dizem? Se você não conseguir, tente e tente novamente. E 2 anos depois, tivemos nosso primeiro sucesso com o A02 mais conhecido como Stargazer. O Stargazer focou em algo que nunca havíamos estudado direito da Terra: luz ultravioleta. Agora, a luz ultravioleta está logo além da borda violeta do espectro de luz visível. Você não pode vê-la, mas com certeza pode senti-la. É exatamente isso que vai queimar sua pele em um dia ensolarado de verão, quando o índice UV está alto. E no espaço, a luz UV revela algo extraordinário.
Se você seguir a luz UV até onde ela é mais forte, vai encontrar as regiões mais quentes, jovens e energéticas de todo o universo. Estrelas massivas recém-nascidas, ventos estelares violentos e nuvens brilhantes de gás ionizado, tudo invisível a olho nu. E então veio o Altresse, também conhecido como Copérnico. Lançado em 1972, o Copérnico estudou a luz ultravioleta com uma precisão sem precedentes e confirmou algo profundo. O espaço entre as estrelas na verdade não está vazio, ele era preenchido com gás e hidrogênio, uma matéria-prima para futuras estrelas. Estávamos aprendendo os segredos de como o universo nasceu nos recantos mais escuros do tempo e do espaço. O programa OAO foi um sucesso completo. Ele provou que telescópios espaciais eram viáveis. Ele demonstrou precisão de apontamento e estabilidade, produziu grandes descobertas científicas e aumentou a confiança da NASA na própria capacidade técnica. E foi esse sucesso que abriu caminho para algo ainda mais ambicioso: a era dos grandes observatórios. E pela primeira vez na história, não estávamos apenas construindo um telescópio, estávamos construindo uma frota inteira. E não para ver o universo em uma cor melhor, mas para vê-lo em todas as formas de luz que ele emite. Foi como se ao longo da história da humanidade, víssemos o universo apenas por um de nossos sentidos. E de repente fomos capazes de percebê-lo com todos eles. O telescópio espacial Hubble foi lançado em 1990 e nos deu algumas das imagens espaciais mais icônicas de todos os tempos. Ele nos deu as imagens de campo profundo, revelando milhares de galáxias no que parecia ser uma escuridão vazia. Ele nos mostrou os pilares da criação, colunas imponentes de gás formador de estrelas, e nos ajudou a refinar a idade do universo para 13,8 bilhões de anos, e através de observações de supernovas distantes, ele contribuiu para uma das descobertas mais surpreendentes da ciência moderna. A expansão do universo não está desacelerando, na verdade, ela está acelerando. E algo que agora sabemos ser energia escura está fazendo o espaço se expandir. Mas a luz visível foi só o começo. Em 1991, o Observatório de Raios Gama Compton começou a estudar os eventos mais violentos do universo. Explosões de raios gama, explosões tão poderosas que podem ofuscar galáxias inteiras por um breve momento. Estrelas de nêutrons colidindo, matéria se aniquilando, os fenômenos mais energéticos desde o Big Bang. Um terceiro membro do grande quarteto foi o Observatório de Raios-X Chandra, projetado para observar raios-x de alta energia provenientes de fontes cósmicas extremamente quentes. Buracos negros destruindo estrelas, remanescentes de supernovas se expandindo pelo espaço, aglomerados de galáxias cheios de gás aquecido a dezenas de milhões de graus. Ao mapear o gás quente em aglomerados de galáxias, o Chandra nos mostrou que a maior parte da massa do universo não é visível. É gravitacional, invisível e dominante, algo que na verdade não conseguimos ver de jeito nenhum. Matéria escura. A quarta e última missão do programa dos grandes observatórios foi um observatório infravermelho da NASA, lançado em 2003, chamado Telescópio Espacial Spitzer. Projetado para estudar o universo em luz infravermelha, ele transformou a compreensão de fenômenos cósmicos frios, desde estrelas em formação até exoplanetas distantes, nebulosas escondidas dentro de nuvens escuras e até mesmo a estrutura da nossa galáxia. Cada telescópio é projetado para observar um comprimento de onda diferente da luz, e cada um revela uma camada diferente da realidade. Luz visível, raios gama, raios X e infravermelho. Isso não nos deu apenas imagens melhores. Eles nos deram um universo em múltiplas camadas, muito além do que o olho humano poderia enxergar. É por isso que você vai ouvir pessoas dizendo que o universo na verdade não se parece com isso, inclusive eu em um dos meus vídeos mais virais. E tecnicamente eles estão certos. Se você estivesse flutuando no espaço ao lado de uma nebulosa, seus olhos não veriam roxos brilhantes e azuis elétricos. Você não veria quase nada, porque muitos dos comprimentos de onda que esses telescópios detectam são completamente invisíveis para nós. E o que estamos realmente vendo nessas imagens são dados. O filtro de um telescópio pode nos mostrar luz visível, outro mostra luz ultravioleta e um terceiro mostra luz infravermelha. Os astrônomos então atribuem cores que podemos ver a esses comprimentos de onda invisíveis, não para nos enganar, mas para traduzir. Esse é um processo chamado de falsa cor, e permite que os cientistas revelem estruturas, temperaturas e composições químicas que de outra forma permaneceriam ocultas. As cores, as texturas, as nuvens brilhantes são apenas traduções.
A física sendo transformada em imagens. Você não está apenas olhando para o universo, está vendo-o em todas as formas de luz que ele emite. É por isso que preciso voltar ao que disse sobre esse ser o cruzamento definitivo entre ciência e arte, ou usar a arte para entender melhor a ciência. Uma das últimas peças desse quebra-cabeça, pelo menos por enquanto, é que quando olhamos para o espaço profundo, não estamos apenas olhando para além da distância. Na verdade, estamos olhando para o passado, e como aquelas galáxias que se formaram nos primeiros dias do universo estão tão distantes de nós, a luz delas foi esticada de tal forma que passou por algo chamado desvio para o vermelho, colocando-a na extremidade mais distante do lado vermelho do espectro eletromagnético. E para enxergar essa luz quase invisível, precisávamos de algo mais frio, maior e mais sensível do que jamais havíamos construído. Um espelho de 6,5 metros revestido de ouro, um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis, operando a quase menos 223 graus Celsius. Estacionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o telescópio James Webb não é apenas o próximo Hubble. Ele é uma máquina do tempo infravermelha, permitindo que olhemos mais fundo na história do universo do que nunca. E ele é tão sofisticado que também pode analisar as atmosferas de exoplanetas, identificando vapor d'água, dióxido de carbono, até mesmo metano, molécula por molécula. E já identificamos possíveis bioassinaturas, que são indicações químicas ou físicas da presença de vida em outro planeta. O JWST é a culminação de milhares de anos de tudo o que veio antes dele. Desde pinturas rupestres até esboços, passando por fotos borradas do nosso próprio planeta, até enxergar o universo em todo o seu espectro eletromagnético. E isso é apenas o começo de algo muito maior. O Observatório VRC Rubin vai mapear bilhões de galáxias e acompanhar as mudanças do céu em tempo real. O telescópio espacial Nancy Grace Roman vai buscar energia escura e milhares de outros exoplanetas. Missões futuras podem capturar imagens diretas de planetas parecidos com a Terra, procurando por bioassinaturas. E talvez, um dia, um espectro retorne mostrando oxigênio, metano e água na mesma atmosfera. E a nossa compreensão do que realmente existe lá fora no universo será completamente transformada mais uma vez.